Olá, professoras e professores do Recife. Nós do Simperi, nós estamos aqui com o Dr. Antônio, que faz parte da nossa assessoria jurídica, principalmente por conta de um fator que vai gerar muitos questionamentos, que são os precatórios do Fundef, que equivalem aí ao período de 1998 a 2006. E como vocês sabem, nós estamos vivendo uma conjuntura em que o Estado de Pernambuco já anunciou, ainda esse ano, efetivar esses pagamentos, como também outros municípios. E, obviamente, que os professores e as professoras do Recife estão cheios de dúvidas em relação ao nosso contexto. A Prefeitura, quando vai pagar, se esse dinheiro, enquanto está, se ele existe, quem vai receber. Então, são inúmeras perguntas, inúmeros questionamentos que o nosso objetivo hoje é justamente para que o professor Antônio ele esclareça, ele torne nítido alguns questionamentos que vão surgir dentro dessa conjuntura atual. Então, tudo bem, doutor Antônio? Tudo bom, professor. Então, doutor Antônio, o senhor poderia explicar um pouco o que é o Fundef para que a gente possa iniciar esse nosso diálogo a respeito do assunto? Com certeza. Primeiro, agradecer a oportunidade, professor, de estar falando para toda a categoria de um assunto tão importante como o Fundef, e haja visto os valores vultosos que um assunto como esse traz. Só para vocês terem ideia, em 2017, quando a gente entrou com essa causa aqui pelo Simperi, o valor estava orçado em mais de 270 milhões de reais. Então, os valores são bastante significativos. O Fundef, ele é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. Hoje é o Fundeb, E aí houve, conforme o senhor já adiantou, aquele problema de repasse entre os anos de 98 a 2006, E a partir de uma ação coletiva que foi iniciada no TRF3, e aqui em Pernambuco, quem capitaneou foi a MUP, através de uma ação coletiva, surgiu então esses créditos para os municípios. Então isso começou, essa luta desse resgate desses valores, ela foi iniciada pelos municípios. Aqui em Pernambuco a ação ela transitou em julgado, a ação principal que a gente chama, a ação de conhecimento, e aí, a partir desse trânsito em julgado, os municípios, isso por volta do ano de 2010, 2011, e aí os municípios começaram então a executar esses valores, E aí o Recife foi um dos municípios que também buscaram executar esses valores, assim também como o Estado, no caso. O doutor Antônio, o senhor falou que em 2010 os valores estavam em torno de 270 milhões. Teria 2017, quando a gente 2017, quando entrou. Quando o Simperi entrou. Certo. Então, mais de 270 milhões. Hoje teríamos um valor aproximado do que teria hoje para o Recife fazer esse pagamento? Veja, dada as atualizações, a gente não chegou ainda a fazer um levantamento das atualizações. Agora sim, dada os índices de correção monetária, eu acredito que esse valor vai ultrapassar 200 e assim vai se aproximar de 300 milhões de reais por aí. Certo. Talvez até ultrapasse, mas como eu não sou muito bom em matemática, mas assim, dada a experiência da gente com ações com valores um pouco menores do que esse, eu acho que é possível sim chegar a essa margem. E no caso desses valores, tem um acordo no plano nacional em relação a 60% ser utilizado para o pagamento dos professores ainda este ano, certo? Lembrando que o caso do Recife é específico, que o doutor Antônio vai explicar melhor. Então seria essa porcentagem em relação a esse valor? Isso aí é interessante, o senhor mencionar essa questão, porque assim, isso aí foi fruto de uma luta muito grande, Os sindicatos eles começaram a questionar o repasse, porque inicialmente quando chegavam esses valores, o valor ele entrava no município em caráter indenizatório, ou seja, o ordenador de despesa, o prefeito, ele não tinha uma obrigação, digamos assim, uma obrigação, esse era o entendimento, Tanto esse era o entendimento do Tribunal de Contas da União, do Tribunal daqui também de Contas e de algumas decisões judiciais. Então o prefeito ele se sentia à vontade em gastar esse dinheiro como quisesse, só que aí o pessoal começou a questionar isso, E assim, a gente deve reconhecer esse trabalho. Eu acredito que o trabalho assim firme,
Esse é um trabalho que começa de âmbito local, ele começou a ser puxado pelo pessoal do Ceará. As ações começaram a acontecer, esse pessoal começou a puxar de maneira muito forte, e aí tantas ações judiciais, algumas faziam acordo, outras não. A pressão foi tanta que se chegou a fazer uma emenda à Constituição. Então hoje, esse reconhecimento dos 60%, ele é reconhecido na emenda 114 do final do ano passado. Então, assim, é uma conquista que se constitucionalizou, digamos assim. E fruto da luta, não é, doutor? Fruto de uma luta intensa, né? Uma luta muito grande dos professores. Né? O aparecimento da Frente Norte-Nordeste ela foi importante nesse quesito, né? A Confederação Nacional dos Trabalhadores também, as entidades, né? Correto. Todas as entidades, assim, unidas, conseguiram esse feito que para mim foi uma coisa incrível, sabe? Eu não imaginei que chegaria a esse ponto. Agora, doutor Antônio, eu acho que talvez uma das principais perguntas dos professores e das professoras do Recife seja em relação a como é que está a situação do Recife, quando o Recife vai pagar, o que é que está dificultando. Então, o senhor poderia explicar melhor? Vamos lá. A questão do Recife é o seguinte. Nós temos aqui, professor, eu fiz até questão de imprimir, né? A gente tem aqui o resultado da decisão judicial em fevereiro de 2022, né? A assinatura dele foi no dia 9 de fevereiro de 2022. Aqui, esta decisão foi da ação do sindicato contra a Prefeitura do Recife. Nós tínhamos perdido no primeiro grau, né? A ação tinha sido distribuída na 4ª Vara da Fazenda e o juiz não entendeu que nós tínhamos direito a esse repasse. Nós apelamos, né? No meio dessa apelação, veja que a decisão é de fevereiro de 22. No meio dessa apelação veio a emenda 114, que eu acabei de falar, reconhecendo o direito, não é, dos professores. A luta aí, hoje a gente está aqui nesse evento da CNTE, é uma luta intensa, né, das confederações, da CNTE também. E a gente conseguiu, então, virar na justiça. A decisão aqui, para nós do Simpere, foi redonda. Aqui se reconhece o repasse, né, para os professores. Agora, a gente depende, minha gente, deste processo aqui, certo? Aqui é um processo do Tribunal de Justiça de Pernambuco e aqui é um processo do TRF da 5ª Região, Tribunal Regional Federal. Este processo nós temos dois personagens. De um lado, o Recife e do outro, a União. O Recife credor e a União devedora. Só que neste processo aqui, que aqui já é uma fase de execução, eu já falei que a ação de conhecimento ela foi ganha, né, pelos municípios. Na hora de Recife executar, teve um problema, professor. E qual foi o problema, doutor? O problema é que eles levantaram esse argumento que a autorização que o Recife tinha dado para o advogado não tinha sido pela pessoa competente para isso, no caso o prefeito ou o procurador. Tinha sido um secretário lá, enfim, alguma outra pessoa que deu essa autorização para o advogado e esta autorização estaria viciada. Aí por causa disso, né, teve uma primeira decisão em junho do ano passado. Nesta decisão, faz um ano hoje, né? Faz um ano, perdão, esse mês. Nesta decisão, o Recife tinha perdido. Então, uma notícia para a gente, né, muito ruim. Um dos advogados levantaram, né, o argumento que não tinha sido intimado deste julgamento, né? E isso aí daria nulidade, né, do julgamento. O colegiado do TRF, que no caso aqui o relator, eu acho até bom dizer, o nome do relator é o desembargador Paulo Roberto, ele reconheceu que de fato houve essa falha de comunicação com o advogado e ele anulou a decisão. Então a gente ainda tem uma esperança de que, né, haja agora uma decisão positiva, certo? O processo está concluído para julgamento desde o dia 23 de maio. Então eu acredito, professor, que esse processo deve estar entrando na pauta a qualquer dia. Certo. Então, simplificando para a categoria, doutor, nós estamos dependendo do Recife ganhar essa causa. Estamos dependendo. Então, por isso, professores e professoras, que
O Estado já deve estar pagando esse ano, obviamente que ainda não tem nada marcado, mas já anunciou alguma coisa nesse caminho. Outros municípios também estão anunciando essa previsão do pagamento ainda esse ano, desses 60%, mas no caso do Recife, né, visto a explicação técnica do Dr. Antônio, nós estamos dependendo do Recife ganhar essa causa diante da União, certo? Que é justamente referente a esse processo. Então, pessoal, nós estamos na dependência dessa situação. Então, doutor, caso a gente saia vitorioso, não é? Que é do interesse de toda a categoria, né? Não apenas do interesse do município, mas do interesse de toda a categoria, quem teria, né? Quem tem direito a esses pagamentos? Professor, esse também é um debate assim, muito intenso, sabe? Porque existe, né? Assim, existe digamos assim, um interesse, né? Assim, todo mundo, todos os professores, eles têm uma expectativa de receber, ainda que uma parcela, né? Enfim, ainda que seja daquela época, o professor cria essa expectativa de receber. Agora, nós temos uma lei, né? Que foi uma lei de abril deste ano, e essa lei, ela identifica esses professores durante esse período, né? E aí a gente não sabe como o município, porque assim, a princípio, por exemplo, o Estado, o município pode haver, né, alguma iniciativa do município de estender esse benefício. Mas aí tem que ser uma iniciativa, como é questão de valores, né, teria que ser uma iniciativa do prefeito, eu acredito. Correto. Ou de luta, não é? Ou de luta. Ou de pressão. Ou de pressão. Aí, resultado, isso é uma coisa que tem que ser amadurecida, né, porque, a princípio, as pessoas que teriam direito é o pessoal dessa época. Lembrando que os que têm direito, não só os professores que estão na ativa, aposentados e pensionistas também têm direito. Também tem direito, não é, professor? Lembrando, pessoal, que só terá, né, direito a esse pagamento se o Recife ganhar a causa diante da União. Exatamente. Vamos torcer aí, né? A gente tem que torcer muito para que o Recife ganhe essa causa. Incrivelmente, veja, o Recife tem uma estrutura, né, jurídica enorme. Aí você vê assim, municípios que nem tem toda essa estrutura, enfim, fizeram contrato com um advogado, etc. e tal, mas enfim, ganharam, o dinheiro chegou. E Recife, que tem tudo, né, pessoas capacitadas, etc. Acontece uma situação dessa. É uma coisa assim que é bastante curiosa. Mas nossa esperança é que o julgamento seja positivo. E, enfim, os professores daqui do Recife possam também participar desses valores também, né? Que será recebido em forma de abono. O que isso significa na prática, doutor? Ele é como agora, acredito que agora, depois... A ajuda de custo, né? É uma ajuda de custo, né? Agora mesmo, acho que entrou como abono, né? Aquele valor. Isso mesmo. Pronto, é a mesma natureza. Ou seja, não vai incidir, né, o imposto de renda. Exatamente. Então, doutor, muito obrigado. Eu agradeço. Certo? Sei que a conjuntura, né, vai trazer muitos questionamentos, então a iniciativa do Simped em fazer esse vídeo, né, é justamente uma das ações para que a gente possa estar informando e dialogando com vocês a respeito de como está o andamento da questão dos precatórios do Fundef aqui em Recife. Então, obrigado, doutor. Se eu tiver alguma consideração final a fazer. Sim, importante dizer, gente. Eu mostrei aqui a decisão positiva, certo? Mas saibam, né, que neste atual momento o Recife, enfim, o Recife apresentou recursos, ainda que o Recife nem o dinheiro tenha, mas eles apresentaram recursos, né, contra essa nossa vitória aqui. Mas assim, a gente está respondendo, obviamente a gente vai responder a esses recursos. Provavelmente esse processo pode chegar no STF e STJ, mas a vigilância está muito grande em relação a isso. O que a gente tem que depender, assim, nesse momento, assim, a nossa grande batalha é se de fato esse dinheiro chegar aqui ao Recife. Agradeço aí todo mundo, qualquer dúvida, estamos à disposição. Obrigado, doutor. Obrigado. Eu sou o professor Edgar, um dos diretores do Simped, e em nome do Simped, né, agradecer ao doutor pela disponibilidade, né, de estar esclarecendo, né, tornando nítidas nossas dúvidas, como também dizer a vocês que nós estamos vigilantes em relação ao andamento desse processo. Então, quase que diuturnamente, eu estou sempre em diálogo com o doutor Antônio para a gente ver como é que está o andamento desse processo. Então, pessoal,
Vamos à luta, porque mesmo ganhando a causa, o Recife ganhando a causa, a gente vai ter que fazer muita pressão para que esses precatórios cheguem na mão de quem é por direito. Então vamos lá, Simpere, né, um sindicato forte, plural e de luta.